vice-presidente lá, mas a gente está numa luta. A gente tem uma luta lá, realmente, que é até difícil. Assim, até, às vezes é um pouquinho difícil, porque eles ainda acham, e aí eu não estou falando até de conselho mesmo, e o movimento social, talvez, ele parece que entende um pouco mais, o conselho não, lá é um pouco diferente. O conselho, ele só enxerga a saúde bucal ainda como dente, ainda tem um pouquinho disso. Mas o movimento social até que não, ele consegue enxergar outras atribuições realmente que traz de melhora de vida para eles, mas realmente não. O conselheiro ele tem um pouquinho dessa dificuldade. Mas a gente vai colocando aos poucos para eles, né? Então, o papel na gestão da comissão intersetorial, do controle social, né? Na gestão e alocação de recursos, é definição de prioridades locais em saúde bucal, ou seja, aquela localidade precisa de algo, então é sobre aquele algo que a gente vai lutar. Se ali eu não tenho problema com isso, para que eu vou fazer aquilo ali, colocar aquela meta ali? Que a gente briga, a gente fala muito sobre isso, meta e indicadores. A gente é contra a meta, a gente é a favor de indicador, que é diferente. Meta e indicador é bem diferente. As pessoas dizem que não, mas sim, é diferente. E não queiram discutir comigo, eu já estou cansada de discutir sobre meta e indicador, e vem todo mundo dizer para mim que é a mesma coisa. Não é, gente, não é. Cirurgiões dentistas, meta é uma coisa, indicador é outra. Agora, se a sua gestão, ela realmente não sabe diferenciar, ela bota tudo no mesmo bolo, aí a gente tem que partir para brigar, porque realmente é diferente. Então a gente precisa desses indicadores para definir as prioridades locais de saúde bucal. A gente tem que lutar, como ele mesmo falou, para a expansão das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde de família. Precisamos lutar mesmo, mas não só aqui nas equipes de saúde bucal na estratégia de saúde de família. Eu não coloquei, mas é porque eu iria comentar. A gente precisa lutar dentro dos nossos hospitais. Claro, né? Eu ainda tenho que lutar pelo CEL, que ali não tem. Eu tenho que lutar por tanta coisa, mas a gente precisa de um dentista acompanhando, sim, as pessoas que estão dentro dos hospitais. Então, a gente tem que lutar pela aquisição de insumos, porque você chega, o usuário da região chega para você e fala assim, o cirurgião, a equipe de saúde bucal não pôde me atender. Eu falo, por quê? Disse que não tinha insumos, que jogou fora porque venceu. Como assim, gente? Como que deixou vencer? Tem tanta gente para ser atendida. O que está acontecendo? Então, a gente tem que ir em cima da gestão. A fluoretação da água, acho que está toda hora aqui, né, gente? Mas é a realidade, a gente não tem. Financiamento de ações educativas, capacitações, e aí a capacitação não é só da equipe de saúde bucal, a gente precisa de capacitar também os conselheiros, para esses conselheiros até capacitarem dentro das suas localidades ali o movimento social. E a gente precisa de pesquisa, como eu já falei, e para garantir que os recursos para garantir que esses recursos aconteçam, aí o que a gente precisa? Pode passar. Entender disso aqui, instrumentos de planejamento do SUS. A gente precisa entender do plano de saúde, aí eu falo do plano municipal, do plano estadual de saúde, que a gente precisa, é aquilo que a gente quer brigar para poder trabalhar junto com a área técnica sobre isso. Programação anual de saúde, que vai detalhar as ações para cada ano, né, o que será executado ali, com base nas metas do plano de saúde. Relatório detalhado do quadrimestre anterior, que é um dos instrumentos de monitoramento que a gente tem que se apossar dele e entender. Eu não estou dizendo que a gente vai ter que virar especialista, não. Mas a gente tem que saber o mínimo. Pelo menos um pouco, entender um pouco, para ampliar esse conhecimento e conseguir reproduzir esse conhecimento. O relatório anual de gestão, que também vai avaliar o que foi realizado, os resultados alcançados. Orçamento de execução financeira, acompanhamento dos gastos com saúde bucal, plano plurianual, que é o PPA, porque todo mundo fala muito PPA, né? É o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Lá, a gente tem a Fátima Carvalheiro, falei certo de novo, né? Carvalheiro mesmo. Então, a gente tem a Fátima que, por isso que eu falo que nem toda gestão é ruim. Ela fala assim, Amanda, eu fiz uma capacitação com o pessoal lá não sei aonde, Baixada Litorânea tá precisando não? Aí eu, tá, estamos, né? Já vamos fazer. Estamos sim, vamos sim. E de SUS? Também, a gente está precisando. Então vamos fazer. Então nem toda gestão é ruim. Nem toda gestão não presta, como a gente gosta como as pessoas gostam de pintar. Nem
tem gente boa ali, tem gente que tem compromisso com o SUS, sim. Tem gente que usa o SUS, tem gestores ali que realmente não tem plano de saúde, que usam o SUS, eu conheço pelo menos. Eu sou uma que usa o SUS. Eu também não sou gestora, né? Mas eu uso o SUS. Eu uso o SUS, todo mundo usa o SUS. Quando eu quero dizer que eu uso o SUS, é que eu faço, se eu tiver que ir ao dentista, eu vou ao dentista no SUS e não dou carteirada não, tá, gente? Nunca dei carteirada não. Nunca dei e não darei. Se eu estiver aqui no hospital, eu vou também no SUS. Eu não uso plano de saúde, eu uso realmente o SUS. Então eu posso falar de verdade, que eu uso o hospital, então eu posso falar se aquele hospital está ruim, o que está ruim, o que está faltando, eu consigo ter essa visão, porque eu uso de verdade. Eu não finjo que uso, eu não finjo que defendo. Eu defendo de verdade porque eu uso de verdade. Pode passar. Então, assim, a gente precisa, e o que a gente precisa nesses instrumentos, né? A gente precisa que esses instrumentos também sejam de fácil acesso, coisa que não é. A gente precisa que eles estejam de fácil acesso para toda a população, esses relatórios, a gente precisa que eles estejam de fácil acesso e de boa leitura para a gente poder compreender. Porque o que falta também, muitas das vezes, é a compreensão desses relatórios. As pessoas, às vezes, não conseguem compreender. E elas não têm que compreender mesmo aqueles termos técnicos. Então, a gente que tem que... As áreas técnicas, elas precisam melhorar isso. Benefício da participação ativa. Então, eu tenho políticas alinhadas às demandas reais da população. Bem, é isso que a gente quer. Acesso universal ampliado, a melhora dos indicadores, aí eu dei um exemplo de redução de carga. Autonomia, o que a gente precisa? De autonomia desses usuários e que eles se sintam responsáveis pelos serviços que são oferecidos ali. A gente precisa dar autonomia para os usuários, para eles saberem que aquele serviço está ruim, para eles terem ciência do que está acontecendo com eles ali durante o atendimento ou não atendimento. Então, a gente precisa fortalecê-los. O desafio do controle social e da participação social, a gente já sabe, é a baixa disponibilidade de dados, realmente a gente não tem muitos dados, a gente tem dificuldade de encontrar esses dados que realmente, não estou falando nem se é mentiroso ou se é verdadeiro, não estou falando disso, mas que as pessoas consigam compreender esses dados que estão ali colocados pelos relatórios. Os recursos são limitados, realmente as pessoas fazem um trabalho voluntário, então esses recursos são limitados. Se realmente não tiver como dar uma ajuda de custo para essas pessoas poderem trabalhar conosco, realmente fica mais limitada ainda a participação deles. Precisamos capacitá-los, como a gente também precisa se capacitar, mas a capacitação desse controle social ainda é insuficiente. E com a burocracia dos conselhos, a gente acaba tendo falta de representatividade. Tá bom, pode ir. Forma de fortalecimento é capacitação continuada, já falei, ampliação da representatividade, sobretudo dos grupos vulneráveis. A gente precisa dos grupos vulneráveis dentro do controle social, dentro dos conselhos. Acesso facilitado às informações orçamentárias, mobilização comunitária e comunicação, a gestão participativa, que tanto a gente fala. Então, a gente precisa mobilizar essas comunidades. O suporte técnico e logístico ao participante da CISB, né? A gente precisa pelo menos, CISB, Comissão Intercentral de Saúde Bucal, a gente precisa pelo menos de um carro e de uma alimentação, né? Porque não dá, gente, se precisar ir para um lugar para ficar 2 dias, 3 dias, pagar no mínimo a diária. Porque já é um trabalhador voluntário. E ninguém vive de diária. Não vem me dizer que tem como as pessoas viverem de diária, porque não tem não, gente. Pelo amor de Deus. A gente escuta essas conversas. Só é conselheiro que quer ver diária. Não, porque nem todo conselho paga diária. A gente sabe disso. São pouquíssimos que pagam. O estadual realmente paga. Ele paga, não indeniza, né, digamos assim. Faz uma indenização, sim. Mas não dá pra, ninguém vai ficar rico, ninguém vai comprar um carro, ninguém vai comprar uma casa, só para poder deixar isso muito nítido para todos e todas. Ninguém consegue viver de diária de conselho estadual ou de conselho municipal, tá? Ninguém consegue. E conselhos, a maioria dos conselhos municipais nem diária dão, nem o carro da prefeitura eles dão. A gente vai por meios próprios. Pode passar? Então, as considerações, a intersetorialidade é super importante por conta dessa comunicação, né? Ela vai se alinhar plenamente ao princípio da integralidade do SUS, pois considera o indivíduo em sua totalidade inserido no seu contexto social. Ela realmente precisa estar inserida ali. E requer articulação de diversas ações para assegurar a saúde plena. Assim, a Comissão Setorial de Saúde Bucal configura-se como o arranjo organizacional mais adequado para enfrentar a complexidade dos desafios da saúde bucal no Brasil. É no Brasil, porque o Brasil realmente é bem diferente de todos os territórios.
Pode passar. Um controle social forte garante transparência, responsabilização e participação cidadã, que são pilares de um SUS verdadeiramente democrático. E eu acho que eu já acabei. Já acabei, e é só referências e não tem problema nenhum. Gente, obrigada. Realmente, eu teria talvez até muito mais coisa para passar, que eu acho que faltou uma coisa que eu queria passar. Tivemos um problema, deixa eu contar essa, porque é uma vitória. Tínhamos um problema de insalubridade, tem uma sindicalista aqui, que eu tenho que falar com ela. Tínhamos um problema de insalubridade no município do Rio de Janeiro. E aí, essa equipe de saúde bucal, as técnicas entraram em contato, com a CISB entraram em contato com o Conselho Estadual. E a gente colocou todo mundo para trabalhar. A gente entrou em contato com a Secretaria do município, a gente entrou em contato com o Conselho Municipal e com o sindicato do município. E aí, uma vitória. Os técnicos de saúde bucal e auxiliares de saúde bucal desse município, desde o mês passado, estão recebendo a insalubridade. Então, foi uma vitória do controle social e da participação social. Tá bom, gente? Obrigada. Eu não coloquei meu contato, mas assim, é fácil achar meu contato. A maioria que tá aqui conhece. Passo a palavra para o Anselmo. Uma que votou nela. Alô? 1, 2, 3. Boa tarde a todas, todos, todes. Saudar todas as pessoas. Vou aqui seguir o ritual do Conselho Nacional de Saúde, que aqui também represento, fazer a minha autodescrição. Eu sou um dentista sanitarista preto, 1,76 m, com cabelo de pouca telha, né? Ou régua baixa, como diz os nossos companheiros lá do movimento dos moradores de rua. Estou vestindo aqui um agasalho cor de café do meu estado, calça também, e usando uma bota aqui preta e marrom. E quando a gente tem pessoas com deficiência auditiva, visual, a gente deve falar fora do microfone para que a pessoa possa saber aonde a gente está falando. Quero inicialmente cumprimentar as pessoas que resistiram e ficaram até agora, né, porque já estamos ao entardecer na bela Nova Friburgo, e saudar em nome da nossa presidenta do Conselho Nacional, a conselheira Fernanda Magano, que muito gentilmente me também deu essa responsabilidade de falar aqui como Conselho Nacional de Saúde. Também quero cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras no estado do Rio de Janeiro, que aqui estão, conselheiros municipais, conselheiros estaduais, que fazem a diferença, fazem o SUS acontecer naquilo que temos de mais robusto, a democracia participativa. E eu fico muito contente de poder falar no estado do Rio de Janeiro, porque quando, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, eu estava aqui no Rio de Janeiro. Era aluno da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, onde eu fazia mestrado em odontologia social. E, ao contrário de que muitos talvez não saibam, mas o estado do Rio faz parte de muita história no campo da saúde bucal coletiva. Esse ano, no dia 31 de outubro, completará 72 anos da fluoretação da água de abastecimento público na América do Sul e no Brasil, que aconteceu no meu estado, na cidade de Baixo Guandu, onde um ato político, um gesto político, oferece à população do Vale do Rio Doce, ironia, né? Água tratada. E esse movimento, para alguns intelectuais do campo da saúde bucal coletiva, pode marcar o início da saúde bucal coletiva nesse país. E aqui quero fazer memória ao ex-professor meu de odontologia social, da Universidade Federal do Espírito Santo, saudoso professor Aprígio Freire, que me encaminhou para esse caminho da
saúde bucal coletiva. A história dele, para quem não conhece, é uma história que se junta a outros brasileiros e até colegas de outros países que estiveram no Brasil naquele período, como o professor Mário Magalhães Chaves, que eu tive o prazer de conhecê-lo quando morava aqui no Rio de Janeiro. E no ano de 1986, ano da 8ª Conferência Nacional de Saúde, também tive o privilégio de estar com o Sérgio Arouca, no meu estado, quando fizemos a mobilização para a 8ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, na qual, viu, Amanda, o povo tomou conta do espaço da conferência. Então, quando fazemos uma reunião como essa, no espaço ao ar livre, eu fico feliz, porque lembro-me que os gregos e os romanos faziam os grandes encontros na Ágora, para os gregos, e para os romanos, né? Também sabemos onde faziam. E quando estamos num espaço como esse, apesar de estarmos falando de pé, talvez quiséssemos lembrar ao mundo que o mundo acontece quando a gente interage com as pessoas. E a gente precisa enxergar as pessoas, ver as pessoas. E uma profissão como a nossa, que tem na tradição portuguesa do físico-mor, né, do cirurgião barbeiro, dos escravizados que faziam o cuidado da boca e dos dentes das pessoas. Uma profissão que nasce do povo. Se a gente quiser ser mais rigoroso, a gente vai achar Pierre Fauchard na França, que dá esse caráter mais científico à profissão, né? Então, assim, falar de saúde bucal coletiva e falar do uso de recursos, a gente primeiro tem que considerar o primeiro recurso, o lugar onde vivemos, onde estamos. Tem uma publicação interessante isso, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fala sobre cidades inteligentes, cidades saudáveis, que diz assim, que o seu código de endereçamento postal é mais importante do que o seu código genético. Eu diria que Nova Friburgo, que teve uma faculdade, que tem uma faculdade de odontologia, perguntei ao professor Rafael se tinha água fluoretada aqui. Quantas cidades no estado do Rio de Janeiro, quantas cidades no estado de São Paulo, no meu estado, somos região sudeste, onde está 70% do PIB desse país está aqui, nessa região. Mas aí eu tenho que lembrar, temos 18 milhões de brasileiros que vivem em favelas. Será que quem mora em favelas no nosso país tem acesso à saúde? Tem acesso, sim. Mas será que é da forma que dignifica as pessoas? Tenho dúvidas. Porque 28 milhões de brasileiros moram em habitações precárias. E aí, quando eu falo de saúde bucal, por isso que eu lembrei aqui da experiência de Baixo Gandu e Moraes, eu estava me referindo a você conceder um acesso essencial à vida das pessoas, que é o acesso à água de qualidade. E aí, trago aqui para essa discussão de recursos, e falei isso ontem na abertura, e vários dos painéis que aconteceram nesse encontro, trataram de epidemiologia, de gestão, de administração, de planejamento, de biologia experimental, que é uma área que eu tenho formação também. Mas será que, qual foi o momento que a gente pensou que a nossa profissão, e aqui incluo toda a equipe de saúde bucal, nós somos treinados para cuidar de gente? Será que isso está no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo, isso? Não sei, também não sei. Porque a arte de cuidar, se a gente for andar um pouco para trás, a gente vai há 26 séculos, nós vamos achar Hipócrates, que olhava o ambiente. Daqui a alguns meses vamos ter a COP30 em Belém. Será que a nossa profissão tem o que para dizer sobre a questão das mudanças climáticas? Isso tem a ver com a gente?
para muitos vão achar que o que eu estou dizendo aqui é pura ficção ou filosofia. Antes fosse, mas não é. Porque a área mais impactada... Lá. Pois é, mas a área mais impactada com essas mudanças climáticas é a área da saúde. E se nós não nos consideramos profissionais de saúde, isso não nos diz respeito. Já se falou aqui, como a Amanda bem comentou, da região amazônica, ela esteve no Acre, conheceu a região onde seringueiros, né? Gente perdeu a vida, como Chico Mendes, não é? Por defender as florestas. O visionário Chico Mendes, e aqui quero fazer também um desagravo a Marina Silva, que recentemente foi insultada no Congresso Nacional. Isso aí. Quero aqui